Olá pessoal, tudo bem? Daniel Martins aqui, idealizador do projeto GDM, que significa Grupo Daniel Martins. Eu imagino que muitos de vocês estejam ansiosos por alguma atualização, por alguma mensagem, por alguma informação a respeito da GDM e nos últimos meses eu não fiz nenhum comunicado, não passei nenhuma informação para vocês. E aqui, nesse vídeo, eu quero explicar um porquê disso, né? Principalmente meio que na caverna, né? A verdade é que o projeto GDM não saiu como a gente queria, né? Não somente o projeto da GDM, mas o projeto da Comparar, as fazendas de camarão. Depois que eu apareci na internet e comecei a mostrar os projetos e trazer investidores para o meu negócio, parece que as coisas não andaram muito bem. Mas eu tenho uma forma de pensar a respeito disso, que às vezes projetos dão errado, pessoas dão errado, negócios dão errado. A gente toma atitudes na vida que às vezes nos leva a falhar. Isso é fato. Pessoas falham nos relacionamentos, pessoas falham na vida acadêmica, muitos iniciam um curso e não conseguem concluir, ou depois de concluir não conseguem um emprego naquela profissão que eles pensaram, idealizaram. Talvez você que esteja me assistindo esteja no seu segundo casamento, ou terceiro, quarto, quinto namoro é que veio dar certo e virar o seu casamento, não sei. A verdade é que as pessoas falham, é natural. E posso dizer para vocês, com muita humildade no meu coração, tenho que dizer para vocês, eu falhei. Falhei em não levar em consideração que no nosso país não basta você ser um bom empresário, não basta você ser inteligente, ser estudioso, saber sobre gestão, entender muito bem sobre o negócio. Você precisa de um QI a mais. E infelizmente, como esse vídeo é público, eu não tenho como te mostrar o que é esse QI. Mas se você é uma pessoa inteligente, eu acredito que você sabe do que eu estou falando. Hoje, olhando para trás do que aconteceu especificamente no projeto da Comparar, lá da cooperativa, onde a GDM tinha maquinários ali dentro, eu posso dizer para você que eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus pelo que aconteceu, porque acredito hoje que eu não estaria aqui se a gente tivesse prosperado nesse projeto. Infelizmente, eu mexi com pessoas erradas. E eu não estou falando de ter trabalhado diretamente com elas, mas eu levantei a inveja de pessoas que eu não deveria. Pessoas com influência, pessoas que têm o poder da caneta. E posso dizer para vocês, depois que aquele avião caiu, né? Hoje, refletindo com calma, eu fico pensando, será que não foi uma tentativa, talvez, né, de ceifar a minha vida? Bem, olhando para trás, a gente sabe que as coisas não saíram como eu queria e por conta disso, teoricamente, nós perdemos dinheiro. Por que eu digo teoricamente? Porque eu tenho um compromisso com cada um de vocês que acreditou em mim lá atrás. Quando a gente investe em um negócio, se o negócio dá certo, é porque era um bom mercado, era uma boa oportunidade, esse mercado foi favorável, a gente surfou a onda. Mas quando dá errado, a culpa recai sobre o idealizador, sobre quem teve a ideia. E eu sei que essa culpa cai sobre mim e eu também não estou me isentando de responsabilidade não, tá? Eu deveria ter levado em consideração esses pontos de que não adianta ser bom. Você tem que ter uma influência, de alguma forma, em pessoas que podem te atrapalhar. Ou você traz ela para dentro do jogo, ou você joga o jogo delas, enfim. E eu não joguei o jogo delas. Essa é a verdade. Se a gente parar para pensar, o conhecimento que eu tenho hoje em marketing digital e o network que eu possuo, a quantidade de pessoas que me seguem nas redes sociais, eu conseguiria vender um produto, um infoproduto, poderia trabalhar na internet, poderia utilizar esse conhecimento que eu tenho aí de 10 anos,
que eu estudo, que eu investi de fato mais de R$ 1 milhão só no meu desenvolvimento. Eu participei de palestras, treinamentos, li muitos livros, estudei, fiz muito network e todo esse conhecimento eu acabei conhecendo casos assim extremos de gente que vende curso sobre algo que não domina e está milionário, gente que vende suplementos encapsulados que não tem eficácia, com testemunhos falsos, com páginas fakes e tão milionárias. Gente que vende a cura de doença através de e-books, os famosos PLRs aí, para esse público mais idoso, e que estão ganhando dinheiro, e que fizeram milhões. Casos mais, assim, sem comparação, casos mais extremos, tá? Que pessoas que vendem, dizem que fazem dropship, mas na verdade vendem um produto e não entregam esse produto. Criam páginas falsas, semelhante a sites na internet, como Magazine Luiza, enfim. E, de verdade, eu sei fazer tudo isso, mas eu nunca tive coragem de fazer tudo isso. Eu não consigo vender aquilo que eu não compro. É a minha característica. Eu nunca consegui vender aquilo que eu não compro. Então, quando eu vendi o projeto da GDM para vocês, é porque eu acreditava, porque eu comprei a ideia. Porque eu coloquei o meu sangue, o meu suor, as minhas lágrimas, né, dentro desse projeto. Eu coloquei muito trabalho, abdiquei da minha família. Eu não entro num projeto que não tenha um caminho para durar 5 a 10 anos. Na minha vida toda foi assim. Eu nunca entrei num projeto para passar 3 meses. Eu nunca encabecei um negócio, um projeto, uma ideia que não fosse para durar alguns anos. Que a gente pudesse visualizar aquilo por 5, 10 anos. Óbvio que a gente muda, né? A gente quer crescer, a gente quer coisas melhores. Então, às vezes, aquilo ali não dá mais certo, a gente vai lá e muda. Seu relacionamento não está dando certo, separa e procura, desculpa, se o relacionamento não está dando certo, separa, vai lá e encontra um novo caminho. A sua faculdade não é o que você queria, você vai lá e muda de curso. Então, eu sempre procurei me adaptar quando as coisas não estavam mais dando certo. Dentro do projeto que a gente tem, que a gente construiu, graças a Deus eu estou aqui hoje. Porque quando eu falo para você que teoricamente a gente perdeu o dinheiro, é porque você tem um compromisso meu de que eu vou pagar absolutamente todo mundo por uma questão ética, moral. A coisa mais importante que eu tenho, o patrimônio mais importante que eu tenho, não é financeiro, é o meu nome. Imagina, eu tenho um filho com o meu nome. Como que vai ser a vida desse menino se eu não fizer isso, né? E nessa história toda tem uma parte até que é engraçada, se é que a gente pode dizer que existe alguma coisa engraçada nisso tudo. Lá em 2017, 2018, quando eu comecei a falar sobre os meus negócios, atrair pessoas para se tornarem investidoras, e o primeiro cara que fez eu investir nessa ideia, que fez eu acreditar nessa ideia, foi o Marcelo. Olha só. E o Marcelo, advogado, bem sucedido, lá de Salvador, o Marcelo me encontra num evento de marketing digital em São Paulo. Eu falei que estaria nesse evento e ele tira um cheque de R$10 mil e me entrega esse cheque. Ele me entregou esse cheque de R$10 mil e falou assim: eu quero ser seu primeiro investidor, o primeiro projeto lá atrás do First Class. E eu falei para ele: não, mas não sei ainda se eu vou abrir esse projeto, enfim. Ele falou: guarda o cheque, se você for abrir eu quero ser o primeiro. E dali começou tudo. Chegou a um nível do projeto como um todo que eu fiquei sem recursos financeiros, porque eu apostei todas as minhas fichas nesse projeto. E quando eu falo apostar todas as fichas, eu estou falando de tudo. Eu vendi bens, patrimônio, eu fiquei sem nada porque eu acreditava piamente de que a gente ia dar certo. E, de fato, se não tivesse uma intervenção ali política,
a gente ia conseguir dar certo sim. E o que aconteceu? Alguns de vocês, talvez você que esteja assistindo esse vídeo, uma parcela muito pequena, não chega a 1%, de vocês resolveram entrar com ações. Eu respeito isso. É o direito de vocês que tomaram essa decisão de entrar com ação na justiça. Embora eu não acredite que seja o melhor caminho, entraram com ação na justiça para discutir judicialmente esse distrato. O grande problema é nós estávamos sem recurso financeiro para fazer o distrato, para devolver o caixa para essas pessoas e até mesmo para pagar advogado. Adivinha quem é que foi? E está sendo até hoje. O advogado se tornou meu irmão, o Marcelo. O Marcelo chegou a um nível de até me ajudar. Acredite ou não, eu sei que muitos de vocês não vão acreditar, mas até me ajudar financeiramente a fazer uma feira dentro de casa, simplesmente porque eu não tinha dinheiro. E estar sem dinheiro não é a mesma coisa de estar pobre. Porque o maior patrimônio que eu possuo hoje é o meu conhecimento. O que está dentro da minha cabeça, tudo que tenho acumulado durante esses últimos 10 anos, e essa não é a primeira vez que eu fiquei sem dinheiro, claro que no nível financeiro que eu alcancei foi um dos maiores da minha vida. Só com camarão eu cheguei a faturar 400 mil reais por mês. Então, se você parar para pensar que eu cheguei ao zero, é muito, assim, incrível, né? Não dá para assimilar como que uma pessoa que chegou a andar no próprio helicóptero, ter o próprio avião, antes mesmo da GDM, eu já tive meu próprio avião, meu próprio helicóptero, uma lancha de mais de R$ 1 milhão, coleção de relógios importados. E com a pandemia, restaurante fechou, hotel fechou, caiu a compra de camarão, o custo de produção ficou muito alto, o negócio se tornou inviável e simplesmente eu tive que pivotar novos negócios, vendi meu patrimônio, apostei todas as fichas na mineração, acertei inclusive, quando falei que o ouro iria valorizar, saiu de R$ 120, bateu R$ 300, R$ 360 no auge da pandemia, a grama do ouro. Enfim, eu acertei, estudei muito. O ramo da mineração é um ramo multidisciplinar, ou seja, a gente tem muito assunto, muito conteúdo para entender. Quem está dentro da mineração precisa entender de muitos assuntos, desde a engenharia de minas, metalúrgica, química, geologia, geofísica, gestão, enfim, são múltiplos conteúdos, assuntos diferentes. Eu sempre fui autodidata, sempre gostei de estudar muito sobre tudo aquilo que eu me dedico. Se eu estou aqui nesse projeto, eu vou estudar muito sobre isso, sobre esse mercado, ao ponto de saber contratar as melhores pessoas. Não me arrependo de nada do que fiz, do que construí. Mas, infelizmente, aconteceu o que aconteceu e a gente entrou num vértice negativo muito forte. E nesse momento em que eu me vi desesperado, eu tenho que agradecer publicamente aqui. Eu tenho certeza que vocês vão escutar isso em podcasts no futuro, por aí afora na internet, porque eu vou contar essa história. Eu vou contar a história de como que o Marcelo mudou a minha vida, mas eu digo que foi usado por Deus, porque se eu passei por tudo isso, tem alguma explicação, tem algum motivo. Eu não passei por tudo isso à toa. Foi uma preparação para o que está por vir. Eu tenho certeza absoluta disso, uma convicção espiritual, divina, de que a gente vai sair do buraco. E já estamos saindo, se Deus quiser. O que eu vim aqui gravar esse vídeo para vocês, o motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui para vocês é, primeiro, agradecer os 99% que teve paciência, que está tranquilo, que sabe que eu vou dar a volta por cima e vou honrar esse meu compromisso com vocês, tá? Então, muito obrigado a vocês que estão pacientes, embora desgostosos, mas pacientes, porque sabem do meu potencial. Então, meu muitíssimo obrigado. Obrigado, Marcelo, por ter sido esse cara especial na minha vida, no momento mais difícil da minha vida. Lá atrás, aos 22 anos de idade, eu quebrei em R$ 400 mil, mas o que é R$ 400 mil perto de 40 milhões? Então,
Esse momento, o Marcelo me ajudou bastante, continua me ajudando. E hoje ele é o principal canal de comunicação em relação aos investidores. Então, muito obrigado, Marcelo. Foi um cara que ele brinca, ele fala assim: eu investiguei toda a sua vida antes de investir qualquer dinheiro em você e eu vi que você era um cara sério. Não somente ele, tem que agradecer publicamente aqui meus dois maiores investidores, que é o Alexander e o Abraão. São irmãos, são também advogados, são lá do Espírito Santo. São os dois que mais investiram em mim num momento que a gente precisava de investir em maquinário, estrutura e tudo ali no finalzinho do projeto que a gente estava terminando de montar a planta. Foram os caras que desembolsaram alguns milhões para a gente fazer o projeto rodar, e esses caras, abençoados por Deus, estiveram no meu lado no momento mais difícil. Foram eles que compraram o avião que caiu. Imagina, eles compraram o avião e na hora de vender o avião, até para devolver parte do capital para eles, o avião caiu. Então, assim, aconteceram coisas sobrenaturais e coisas que eu sei do porquê que aconteceram, mas que infelizmente eu não posso trazer aqui. Eu tenho trabalhado hoje, tentando representar uma ideia, um projeto de um amigo dentro da geofísica, vocês têm acompanhado isso. E para você ter ideia, alguns de vocês, apesar de não entrarem com o processo, chegam a enviar mensagens para os meus parceiros comerciais, alertando eles para não fazerem negócio comigo. Olha só. Então, o porquê que eu não me expus tanto nesse período? Eu não consigo me expor, eu não consigo mostrar para vocês o que eu estou fazendo, o que eu estou construindo, porque se eu fizer isso publicamente, eu corro o risco de afetar o que a gente está tentando construir. Eu corro o risco de afetar essas relações, essas parcerias, esses negócios. Não que todas as pessoas que me conhecem sabem exatamente o que aconteceu. Eu estive recentemente em uma região de mineradoras e fui muito bem recebido por todo mundo lá. E todo mundo fala assim: Daniel, vai chegar a tua hora, Daniel, eu sei que vai acontecer. Cara, mas que azar, eu sei o que rolou ali naquela cidade. E é complicado mexer onde você mexeu, você se expôs demais. Foi outro erro meu. Mas eu acredito que o principal erro que eu tenho que assumir para vocês foi o de ter levantado investidores. Eu não deveria ter levantado investidores. Eu deveria crescer o meu negócio de acordo com a forma como o negócio fosse produzindo, eu iria reinvestindo dentro do negócio e não já querer montar um negócio muito grande. Porque se o negócio dá certo, ótimo, maravilha, tá todo mundo feliz. Mas se o negócio dá errado, a culpa é do Daniel. Vamos pegar o Daniel para Cristo, né? E vamos crucificar o Daniel porque o Daniel é o culpado. E ok, mas isso não muda o fato de que a gente precisa reaver o que a gente perdeu. Isso aí, de fato, não tem como reaver grande parte do que a gente perdeu. Só tem uma forma: eu ganhar dinheiro. Eu ganhar dinheiro em outra coisa para poder honrar com vocês por uma questão de moral, de ética, de honestidade, de princípios, de lealdade. Acho que a coisa mais importante no ser humano é a honra. A gente tem que dar honra a quem nos honra. Se vocês me honraram lá atrás, quando eu apresentei esse projeto para vocês, nada mais honesto, nada mais de direito, de fato, de justiça, né? Que eu também honre vocês de volta. E honrar vocês só existe uma palavra, é dinheiro, capital, é devolver o que vocês investiram. Então eu estou trabalhando para isso, tá? Obrigado pela paciência de vocês, a grande maioria me apoia, outros ficam inflamando grupos, ficam tentando levantar imagens negativas, enfim, paciência. Eu tenho um pai muito forte, que é Deus. Eu tenho certeza que existe a mão de Deus sobre a minha vida. Eu continuo na mesma cidade, eu continuo morando em Natal, no Rio Grande do Norte.
Eu não fugi do país, eu não estou em nenhum outro lugar, não existe isso, até porque eu não tenho nem dinheiro para ir para outro lugar. Essa é a verdade. Eu estou muito tranquilo quanto às atitudes que eu tomei dentro do negócio. Ao contrário de alguns investidores aí fora, algumas pessoas aí fora, players, gurus, seja lá o que for, como você quiser chamar, esse dinheiro das vendas das cotas entrou absolutamente 100% dentro dos projetos. E eu não comprei Ferrari, eu não comprei Lamborghini, eu não ostentei nas redes sociais, pelo contrário, eu comprei escavadeiro, eu comprei caminhão, eu comprei caçamba, eu fui investindo no projeto, porque eu acreditava no projeto, a gente ia chegar no faturamento médio de R$ 600 mil por dia. Isso é maior do que qualquer projeto digital. Isso é maior do que qualquer negócio digital aí fora. Só que não foi como eu gostaria, mas tudo bem, tá tranquilo. Eu vou dar a volta por cima, não sei. Daniel, quanto tempo você vai devolver esse capital? Não sei. Só tenho a certeza de uma coisa, assim que eu tiver condições de devolver, eu vou devolver. Assim que eu tiver recursos financeiros para honrar isso com vocês, eu vou receber, porque isso é o único acordo, acredite ou não, que eu tenho com o Marcelo. Meu primeiro investidor, hoje meu advogado e hoje meu irmão, né? Um irmão que a vida me deu. Que o Marcelo é um homem honesto, maravilhoso, pai, tem 3 filhas que nem eu tenho 3 filhos, ele tem 3 filhas, e o único compromisso que o Marcelo me pediu foi: Daniel, eu quero um compromisso seu, eu vou ser seu advogado, mas eu quero que você, assim que você tiver dinheiro, assim que as coisas derem certo, e hoje o Marcelo conhece minha vida num livro aberto que a gente conversa praticamente todo dia sobre tudo que está acontecendo. E ele fala assim, olha, o único compromisso que eu quero seu é que quando esses projetos derem certo, essas coisas derem certo, você vai pagar essas pessoas. Você vai honrar essas pessoas. E eu falei, não, isso aí fique tranquilo. Eu me lembro da primeira vez que eu quebrei, eu tinha um Camaro amarelo em 2013. Era um Camaro amarelo. E na época era a época do auge da música e do filme Transformers. Então todo lugar que eu parava com esse Camaro amarelo aqui em Natal, as crianças paravam para tirar foto, um monte de gente parava, adulto, criança, enfim. Todo mundo achava o máximo o Camaro. E eu meio que comecei a dar errado, porque eu investi num restaurante. Esse restaurante tinha 2 problemas. Eu já trabalhava com camarão naquela época. E aí eu investi no restaurante e eu arrendei um restaurante e eu descobri que ele tinha 2 problemas. Ele tinha uma invasão territorial em área de duna, ou seja, a CEMURB, que é a Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo aqui do Rio Grande do Norte, já tinha uma ação para destruir a fachada do restaurante, porque era uma invasão de 3 metros, ou seja, era uma invasão na calçada do terreno, mas a calçada era considerada duna. E eu não sabia disso, esse foi um dos problemas que aconteceu. E o segundo era o pessoal da Polícia Ambiental, que não podia mais colocar som. E o restaurante ele era meio que bar, sabe? Então tinha uma músicazinha ao vivo lá e tal. Eu não sabia que o antigo proprietário tinha colocado som alto demais e os vizinhos estavam todos contra o bar e tal. Então eu tive 2 péssimas surpresas. A primeira foi do trator da prefeitura chegando para destruir tudo e eu tive que ir lá conversar na prefeitura e falar, olha, não é mais, eu vou me adequar aqui. Eu tive que tirar essa frente, eu vou destruir aqui a frente da loja, vou deixar aberto, enfim, vou fazer esse recuo dessa área de salão, eu vou fazer esse recuo. E o segundo foi quando chegou a polícia ambiental para apreender um violão de um cara que estava cantando no restaurante. E chegou para prender o violão. Eu falei, calma, pera aí, o que tá acontecendo? Eu falei, não, aqui já tem uma denúncia, não sei o que, já passou dos 50 decibéis aqui, ó, já estamos com, acho que era decibelímetro aqui, e você passou dos 50 decibéis e já está multado, autuado, vamos apreender tudo. Calma, calma. E aí, enfim, não podia mais colocar som. O faturamento caiu de uns R$ 160 mil para uns 60, e eu comecei a ter que fazer empréstimo para tentar segurar o restaurante, refinanciei o Camaro e comecei a dormir dentro do Camaro como vigia. O Camaro era blindado e eu não tinha muito recurso,
Então eu estava dormindo no bar, no restaurante, lá de fora, para poder vigiar o salão, porque o salão estava aberto, porque eu tinha derrubado o muro do salão por conta da invasão territorial. Eu não preciso terminar a história para você entender que deu tudo errado e que eu quebrei ali, devendo 400 mil reais, devendo funcionário, enfim. Consegui honrar os funcionários, mas o pior não foi isso. O pior é que, para manter o status, eu era um menino de 22 anos. Para manter o status de que tinha um Camaro, eu refinanciei o Camaro, uma parcela era R$ 3.900. E a entrada do Camaro, eu parcelei com um amigo, dono da loja, que fez o acordo comigo, que eu tinha vendido o Camaro para ele, depois eu recomprei o Camaro, refinanciando, né? Na verdade, eu não fiz um refinanciamento, foi um financiamento mesmo, porque eu vendi o Camaro para ele, peguei o dinheiro, usei no restaurante, depois fui lá e comprei ele financiado, mas eu não paguei a entrada. Fiquei devendo 20 mil reais. 2 anos depois, eu encontrei o cara, Vinícius. Se ele estiver assistindo esse vídeo, ele não é investidor, mas pode ser que ele assista um dia esse vídeo. O Vinícius, encontrei ele num restaurante, num bar. E aí fui lá, apertei a mão dele. E pô, Vinícius, tudo bem? Tô aqui, cara, mas, cara, deixa eu te falar, vim por causa que é um aniversário. Então eu vim aí prestigiar o pessoal e tal, mas ainda tô sem grana, não tenho como te pagar os 20 mil reais. E ele falou uma coisa que ficou gravada na minha mente pro resto da vida. Falou assim, Daniel, eu confio em você, eu tenho certeza absoluta que você vai me pagar assim que você tiver o dinheiro. Fique tranquilo, fique em paz. Cara, quando eu faturei meu primeiro milhão ali na internet, que eu comecei a ganhar dinheiro, na verdade, antes mesmo de chegar no 1 milhão, eu fui lá e paguei o Vinícius. E vocês não têm noção da alegria no meu coração de poder pagar essa conta e poder finalizar essa história de uma forma positiva. E isso me deu uma credibilidade com o Vinícius de uma forma assim gigante. E foi muito bom para mim isso. Eu carrego esse sentimento até hoje. Então, assim, hoje eu tenho certeza que eu vou ficar muito feliz, mas muito feliz quando eu tirar esse peso das minhas costas. Quando eu conseguir honrar cada um de vocês. Então, eu tô contando essa história aqui para ilustrar para vocês o que pode acontecer e o que vai acontecer. Por que eu digo pode acontecer? Porque a única coisa que pode impedir disso acontecer é se eu morrer ou se juridicamente eu for proibido de trabalhar, né? Então não existe muito um caminho aí diferente do que eu pagar vocês. Eu vou pagar, só que a gente não tem uma data, né? A gente não sabe o dia de amanhã. A gente plantou. Eu plantei, eu fiz o que era necessário, agora estou esperando colher os frutos. Então nada que a gente começa a fazer hoje começa a dar resultado hoje. Em contrapartida, enquanto eu estou esperando esse plantio ele voltar e ele florescer, e ele gerar frutos, a parte da geofísica, todos esses projetos, enquanto eu estou aguardando isso, tem muita gente que me manda mensagem todo dia falando, Daniel, eu gostaria de que você voltasse a produzir conteúdos. Cara, que saudade do teu conteúdo. E realmente eu tenho muito conhecimento, mas durante todo esse período aí, 10 anos, eu nunca tive vontade tanto de me dedicar a isso, né? De criar um canal. Meio que não é o meu caminho. Eu senti uma luta dentro de mim, uma dor muito dentro de mim, que é o seguinte, eu não queria ser comparado com esses caras na internet. Esses gurus aí afora. Nunca quis isso. Porque para mim eles... a maior parte deles, não todos, tá? Mas a maior parte deles traz um sentimento negativo em relação ao que eles vendem, ao que eles ofertam. Eu sei que o sucesso não é da noite pro dia e muitos deles vendem isso. Eu sei que nos bastidores eles fazem coisas muito erradas e depois tem cara do dropship que não entrega produto e fica postando ostentação e que fala que tá ganhando dinheiro com isso, gente que perde dinheiro com day trade, mas tá vendendo curso de day trade, gente que, sabe, a vida dessas pessoas na rede social é diferente, sabe, é linda, maravilhosa, mas por trás a gente sabe dos podres, vamos dizer assim. E isso criava uma aversão para mim, eu que paguei para estar em grupos de network de 80 mil reais, 40 mil reais, 50 mil reais para estar em grupos, comunidades, né? O pessoal chama de masterminds, enfim.
E eu fiquei numa situação que eu conheci muita gente, conheci muitos casos, a gente sabe a realidade dos bastidores e eu nunca consegui. Mesmo tendo esse conhecimento, eu nunca consegui colocar isso em prática. Mas eu estou reativando as minhas redes sociais para postar conteúdo, para ajudar essas pessoas que estão começando. Gente que eu vejo que parece comigo lá atrás, 15, 16, 17 anos, a garotada aí jovem que tá querendo empreender, tá querendo montar um negócio, não sabe o caminho, não sabe o direcionamento e de verdade, eu tenho conhecimento para passar para essas pessoas. E o YouTube é uma ferramenta fantástica também de geração de renda. Tem muitos YouTubers aí ganhando muito dinheiro. Eu não estou nem falando da parte de vender curso, vender treinamento, nada disso, que eu acho que não é muito condizente com a situação atual, né? Como é que um cara quebrado vai vender um curso de sucesso financeiro? A verdade é que eu cheguei, sim, em grandes níveis de sucesso financeiro, antes mesmo dessa minha empreitada na internet, né, de cotas, de investidores e tudo isso, eu já tinha sucesso. Eu não construí sucesso com isso. Pelo contrário, eu perdi o que eu construí. Então, hoje eu estou voltando para as redes sociais, meio que por uma decisão que vem mais de forma espiritual, por saber que, como que eu posso dizer isso para vocês? Por saber que eu tenho um Deus que cuida de mim, que gosta de mim, que tem um carinho especial por mim e de alguma maneira eu tenho que influenciar outras pessoas para conhecerem não só esse Deus, mas também entenderem que existe uma vida além dessa, né? Para finalizar, gente, eu, eu falo para todo mundo, o dinheiro ele é tempo, né? O dinheiro ele é tempo. Cada real que a gente ganha hoje foi um tempo que a gente dedicou. Foram horas de trabalho nosso. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, R$ 1.000, eu levei um tempo para ganhar esses R$ 1.000. Ou eu estudei, ou eu me dediquei, ou eu fiz um trabalho braçal por isso, para ganhar esses R$ 1.000. Então, por que eu respeito tanto quem investiu, quem aportou? Porque essas pessoas não investiram dinheiro. Essas pessoas investiram tempo. E tempo é vida. Então, de alguma forma, vocês me deram parte da vida de vocês acreditando num projeto que eu idealizei. Se a gente fosse falar apenas na parte legal do negócio, projetos podem dar certo, podem dar errado. E quando projetos dão errado, todo mundo perde. Eu perdi, você perdeu. Só que não é essa a visão que eu tenho. A visão que eu tenho vai um pouco mais além. Que é o quê? Você confiou em mim e eu devo a você essa confiança, né? Então eu quero retribuir e eu quero recompensá-lo por isso. De alguma maneira, trabalhar para isso. Então o que eu posso pedir para você hoje? Um pouco mais de paciência. Para entender esse momento que eu estou passando, que eu passei, para entender o que eu estou construindo agora na internet, que é uma maneira também de gerar renda, de poder sobreviver, de poder ajudar mais pessoas e também, quem sabe, não sei o dia de amanhã, mas quem sabe esse YouTube aí não começa a gerar uma renda e essa renda eu posso utilizar para ir quitando pouco a pouco esse passivo. A gente sabe de casos aí de pessoas que ganham muito dinheiro com redes sociais, internet até sem aparecer, e eu estou testando algumas dessas opções. Criei um canal para falar sobre mineração em garimpo. Esse canal está chegando agora a 4.000 inscritos. Está gerando muitos contatos dentro desse mercado, parcerias de negócios, oportunidades de comercialização da tecnologia a qual eu represento. Então, está surtindo efeito. Está sendo bem interessante isso. Tem projetos encaminhados para realmente faturar milhões. Sendo direto ao assunto, a gente tem projetos encaminhados para faturar milhões. E qualquer projeto desse acontecendo, esses milhões entrando, resolve o nosso dilema aqui. Mas enquanto isso, eu vou me reconstruir. E a forma que eu posso fazer isso é só uma: entregando o que eu sei, entregando esse conhecimento para essas pessoas que
que estão precisando desse conhecimento, que se identificam com a minha forma de falar, com a minha linguagem, com o meu comportamento, com a forma de eu trazer esse conhecimento para essas pessoas. Então, estou reativando lá o canal do YouTube, Daniel Martins, estou reativando o meu Instagram e espero contar ainda com o apoio daqueles que me apoiam. Aqueles que não me apoiam, respeito sua decisão de lidar judicialmente. Não acredito que é a melhor forma. A gente sabe que a justiça brasileira demora. E mesmo que aconteça uma decisão favorável, na situação financeira atual, a gente não tem caixa para cobrir. Então, é o famoso, você vai ganhar, mas vai levar o quê se eu não tenho nada? Então, é complicado, né? E eu estou muito tranquilo. Na esfera civil, o projeto deu errado, todo mundo acreditou. E se houver um questionamento em esfera criminal, eu não tenho nada que me desabone, porque cada real, cada centavo foi destinado para o negócio, foi investido no negócio. Se eu fosse um cara malicioso, se eu fosse um cara do mal, como eu vejo que tem uns aí, eu não teria contado o que aconteceu. Eu teria continuado levantando capital, eu teria transformado esse projeto em uma pirâmide, eu teria levantado alguns milhões e depois eu fugiria do Brasil. Como algumas pessoas já fizeram isso. Eu tinha rede social para isso, eu tinha audiência para isso, eu tinha capital para isso, mas eu não fiz isso. Sabe por quê? Porque eu acredito numa coisa seguinte, ó. Nosso Deus é um Deus de amor e de justiça. Essas são as duas principais características do nosso Deus. E eu sei que ele é justo. Então, de que adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa alma? É bíblico. Não adianta eu seguir esse caminho do mal e estar lá em Dubai, luxando, como tem 2 caras que eu conheci lá, que eu apresentei os projetos que a gente tinha aqui no Brasil para eles e falei, olha, é uma forma de vocês ganharem dinheiro na mineração e vocês, com o dinheiro que vocês ganharem, vocês vão multiplicar em 5, 6 vezes o capital de vocês investindo em grandes projetos. Se você investir hoje 1 bilhão na mineração, você faz 5, 6 bilhões com B. E você pode até pagar as pessoas que você ficou devendo no Brasil e você voltar a ter sua liberdade no Brasil. E eu tô falando de caras grandes que estão lá em Dubai, tá? São brasileiros que estão lá em Dubai. E eu apresentei isso para eles e eu vou falar para vocês. A resposta que eu tive foi o seguinte: a gente não tem interesse nenhum, Daniel, em fazer um negócio moral, ético, honesto. Se for para montar uma pirâmide, eu até financio você. Mas se não for, eu não tenho interesse não. E eu falei, então, beleza, obrigado, tchau. E vida que segue. E, cara, para pra pensar, o objetivo do cara é enganar as pessoas. O objetivo do cara foi enganar as pessoas. Construiu um negócio dele lá atrás, uma pirâmide financeira lá atrás, com o objetivo de enganar as pessoas. Eu não sei como esse cara consegue dormir de noite, mas eu posso dizer para vocês. Depois dessa vida existe outra. E eu espero e trabalho e tenho convicção de que eu vou para um lugar bom. Eu tenho certeza que eu não vou estar na mesma presença que essas pessoas. Não é justo. Nosso Deus de justiça não permitiria isso. Então, assim, eu poderia ter seguido esse caminho de ter transformado a GDM, ter transformado todo o projeto em uma pirâmide financeira, em ter continuado captando investidores, mas não. Foi o que eu fiz. Assim que as coisas começaram a desandar, começaram a dar errado, assim que aconteceu a queimada lá na cooperativa, eu suspendi a entrada de novos investidores. Por que eu suspendi a entrada de novos investidores? Porque eu não queria que a GDM se transformasse nisso. Então, mesmo no auge, enquanto estava entrando capital, eu puxei o freio de mão e falei, olha, agora aconteceu uma coisa aqui que realmente pode afetar. É melhor absorver o impacto negativo do que aconteceu agora do que construir um negócio negativo muito maior. Então, por causa disso, eu estou muito tranquilo, tá?
Por causa de tudo isso que eu falei para vocês, eu estou muito tranquilo. E essa tranquilidade demorou para chegar. Realmente eu fiquei muito mal, tá? Muito mal mesmo. Tenho que agradecer aí de novo ao Marcelo, foi um dos caras que mais me incentivou e falou assim: Daniel, confio no teu potencial, vai lá trabalhar enquanto eu resolvo essas broncas aqui. Broncas pequenas, segundo ele. Graças a Deus. A gente não tem nenhum processo perdido e o Marcelo é um dos responsáveis por isso, por ter organizado muito bem todas as questões em relação ao que a gente fez, a idoneidade, a minha idoneidade e a minha honestidade, tá bom? Gente, é isso. Espero que no próximo vídeo seja atualizações positivas do tipo, estamos com dinheiro e vamos começar a pagar, mas por enquanto eu preciso trazer essas informações para vocês. Muito obrigado a todos e em breve a gente se encontra novamente.